Vamos começar, então, a nossa palestra sobre ciclos de estratégias nutricionais para atletas e praticantes de atividade física, como, quando e por que utilizar. Vamos trabalhar um pouquinho com esses assuntos. Esse é um tema que eu escolhi justamente porque é um tema que eu vivo muito no consultório, né? Então, o que nós vamos discutir nessa aula? Primeiro, qual é a melhor dieta? Eu coloquei uma enquete lá no nosso Telegram, né? Se você sabe qual é a melhor dieta, se todas elas funcionam da mesma forma, como fazer o manejo da composição corporal em atletas de acordo com a fase de treinamento, e em não atletas, como fazer e o que considerar. Essa é uma questão muito importante. Quando a gente fala de ciclos de estratégias nutricionais, o meu foco todinho hoje aqui vai ser nessa questão do manejo da composição corporal. A má alimentação utilizada como recompensa pela prática de atividade física. Quando isso acontece, o que podemos fazer? Eu vejo isso muito no consultório, as pessoas começam a trabalhar, começam a treinar, começam a fazer exercício, e elas acham que elas podem tudo. E mesmo a gente que se acha atleta, né, também às vezes fala, eu já treinei bastante, hoje eu mereço tomar uma Coca-Cola. Já treinei bastante, hoje eu mereço comer um pacote de bolacha, né? A gente está sempre nesse mecanismo de recompensa, porque a gente, claro, está sempre num esforço constante, num estado de desconforto, né, que a gente se encontra quando está fazendo atividade física, e aí numa forma de recompensar o desconforto, a gente busca sempre no açúcar, na gordura, e a combinação açúcar e gordura é a mais utilizada, né, para trabalhar nessa questão da recompensa. E, na verdade, é o que mais dá recompensa, né? E como utilizar as diferentes estratégias nutricionais de forma efetiva para atletas e práticas de atividade física, visando saúde, estética e performance. Então, eu quis trazer para vocês aqui o que a gente vai discutir hoje, não necessariamente nessa ordem, né? Porque eu montei uma historinha na minha cabeça que não foi essa ordem, mas a gente vai tentar cobrir todas essas questões relacionadas à composição corporal, tá? Bom, a gente sabe que tanto atletas de elite como atletas amadores, quem está no meio da nutrição esportiva, né, sabe que atletas de elite, atletas amadores e praticantes de atividade física estão sempre numa busca constante de performance e estética, né? Alguns até precisam perder peso para melhora da performance ou até mesmo por razões estéticas, né? Porque quero estar magro, quero ganhar massa muscular, quero ganhar gordura não, né? Quero ganhar massa muscular, enfim, quero perder gordura. Então, as pessoas, mesmo quem trabalha com esporte de alto rendimento, sabe que essa é a minha preocupação do atleta. Eu tenho alguns atletas de esporte de rendimento, tem um que eu tenho vontade de matar todos os dias que ele me manda uma mensagem, porque a pessoa só, olha, me manda milhões de fotos de como era antes, de como é agora, de como era depois. Eu não consigo ver diferença em nada, mas ele vê diferença que só ele consegue ver. Em fotos diferentes, de uma semana para outra, ele já vê, não, eu tô mais gordo, não, eu tô mais magro, eu tô mais inchado, eu tô mais musculoso, eu tô mais seco, né? Então, mesmo em atleta de elite, especialmente com a modalidade que eu acabo trabalhando mais, que é o CrossFit, então o pessoal fica enlouquecido com essa questão da composição corporal, né? Infelizmente, ou felizmente por algumas questões, né? E quais são as principais razões que levam um atleta de elite ou amador ou praticante de atividade física a querer perder peso corporal, né? Pode ser porque teve uma alteração do peso e um ganho de gordura superior ao usual após um período de transição de treino, redução mal planejada do gasto energético induzido pelo exercício ou até mesmo na atividade física. Esse é um atleta meu de triatlon, eu vou mostrar o estudo de caso deles aqui para vocês. Que a gente teve que, na verdade, ganhou peso, ganhou muita gordura corporal, justamente porque ficou num período de transição muito longo e não conseguiu dar conta da ingestão calórica e ganhou muito peso. A gente vai ver como ele ficou aqui, tá? Esse também é um outro atleta meu, né? E uma outra questão que pode levar esse atleta a querer perder peso corporal é atletas ou praticantes de atividade física que já são magros, mas que desejam uma perda de peso adicional justificável pelo tipo da modalidade esportiva, que é um atleta meu de Muay Thai. Ele é extremamente magro, vocês vão vendo pela foto, mas eu vou mostrar o estudo de caso dele também. Os dois me autorizaram a mostrar as imagens, tá, gente? Só para deixar claro isso aqui. Eles autorizaram que eu falasse sobre o estudo de caso, então é algo tranquilo em relação aos direitos autorais da imagem deles aqui, tá? E ele precisava perder peso, mesmo magro, ele precisava perder peso para lutar na categoria que ele ia lutar na Tailândia. Então eu vou contar um pouquinho da história deles aqui para vocês, tá? Algumas modalidades esportivas, elas são, na verdade, a composição corporal tem um fator importante aí na questão da performance, né? Se a gente olhar para os esportes de luta, os esportes de combate, triatlon, nado sincronizado, os atletas de corrida de média e longa distância, os ciclistas de uphill, de montanha,
remadores, atletas de ginástica olímpica, o bodybuilding, ou até mesmo alguns praticantes de atividade física comum, né? Eles buscam a questão da composição corporal, que pode ser um determinante para a performance esportiva deles, né? No caso dos atletas aqui. Então, a composição corporal faz diferença para a competição. Não quer dizer que eles mantenham o mesmo peso corporal durante toda a fase de treinamento, mas para a competição, um determinado peso X, para algumas modalidades esportivas, se faz muita diferença para que eles alcancem o objetivo de performance deles, tá? Então, é bem importante que a gente, quando analise o atleta, a gente analise qual é o objetivo dele em relação à performance esportiva. E, claro, existem modalidades esportivas que o peso corporal não fez muita diferença, né? A gente tem aqui, olha só, se a gente olhar para esses atletas, aqui é o campeão de Strongman, aqui do lado esquerdo, não sei se vocês veem a minha setinha, acho que sim, né? Aqui é um campeão de Strongman, aqui é uma levantadeira de peso olímpico americana, um jogador do New York Yankees de beisebol, aqui um jogador de rugby, e aqui embaixo um lutador de judô, de categoria peso pesado. Vejam que se a gente olhar para eles na rua e não saber que eles são atletas, a gente vai achar que são pessoas com sobrepeso e obesidade, com problemas enormes de saúde. Nunca nós vamos dizer que essas pessoas são atletas, né? A não ser quando a gente vê elas competindo. Então, para algumas modalidades esportivas, o peso e a composição corporal não fazem diferença para a performance esportiva. Pelo contrário, para algumas modalidades esportivas, você ser extremamente obeso ou obesa, né? Como essa levantadora de peso olímpico, pode ajudá-la muito na performance, na categoria que ela vai competir, né? Então, vejam que de fato, a gente tem uma questão importante para se pensar na questão da composição corporal e performance, né? Algumas modalidades da performance esportiva, ok, para outras, não. Então, quem é essa atleta que a gente está trabalhando, qual é esse paciente, e como a gente deve olhar a composição corporal dele, vai depender de todos esses fatores também, tá? E aí, com o objetivo de perda rápida de peso corporal, muitos atletas e praticantes de atividade física se submetem a diferentes tipos de restrições calóricas, enquanto mantêm altas cargas de treinamento, tanto volume quanto intensidade, e isso não é incomum. Quantos pacientes que chegam no consultório treinando em altíssimo volume e intensidade com restrições severas de macronutrientes? E que às vezes não estão performando, que às vezes estão com lesões recorrentes, que estão com alterações de saúde importantes, mas eles não estão preocupados com isso, né? Não estão preocupados com a saúde, eles estão preocupados em performar. E eles querem performar e também estar muito magros, né? Então, e por isso acabam se submetendo às restrições calóricas muito intensas, com esse objetivo de manter uma composição corporal num percentual de gordura mais baixo, o que é muito prejudicial para algumas modalidades esportivas, o que é muito prejudicial para a performance esportiva, como a gente vai ver, tá? E aí, claro, o paciente, né, no meio dessa onda de coisas que a gente tem em relação à nutrição esportiva, ele vai ter dúvida em qual dieta ele vai fazer, né? Então, ele faz low carb, ele faz paleo, ele faz low 30, ele faz low fat, jejum, restrição calórica, cetogênica, faz uma dieta hiperproteica, ou se pode comer carboidratos, ou ele vai no nutricionista pedir alguma dessas dietas, o que para mim é a pior coisa, né? Ele já chega falando, eu tô fazendo uma low carb, eu tô fazendo uma... Você não acha legal fazer um jejum intermitente? Você não acha legal, de repente, eu fazer um período de dieta cetogênica, né? Para mim, o pior é quando o paciente já vem com a informação querendo que você dê a dieta que ele quer, né? Essa é a melhor coisa. Então, a ideia é que a gente tente desmistificar na cabeça do paciente essas questões relacionadas à dieta, né? Nós, enquanto educadores, nós somos educadores em nutrição. Então, nosso papel é mostrar para os pacientes que essas estratégias elas podem ser efetivas, mas como a gente vai ver, a curto prazo, né? A longo prazo, elas não são sustentáveis. Então, existe um volume muito grande de informação e que o paciente tem dúvida, lógico, e que cabe a nós tentar desmistificar isso com muito conteúdo técnico, com muita informação científica, para que a gente consiga fazer uma prática baseada em evidência, que é o que eu tenho batido tecla em todos os meus projetos, sejam os projetos de mentorias, de aulas, palestras, grupos de estudo, eu tenho batido muito na tecla da prática baseada em evidência, né? Porque a gente sai um pouco desse mundo virtual, infelizmente, muito tóxico, né? Tem muita coisa boa na internet, a gente usa a internet para fazer as nossas coisas, né? Mas é um mundo muito tóxico de informações relacionadas à nutrição esportiva, especialmente emagrecimento. E aí eu fico mais triste ainda quando eu vejo nutricionista trazendo informações de forma extremamente descabida, né? De forma extremamente... Eu digo até que acaba com a nossa reputação enquanto nutricionista, né? Eu digo que a única coisa que a gente tem nesse mundo é o nome, a pessoa consegue acabar com o nome dela. Mas, enfim, aí é a escolha de cada um. Então, é muito importante que a gente tente, com muita seriedade, trazer essas informações de uma forma um pouco menos,
como é que se diz? Uma forma muito menos, tentando achar a palavra, sensacionalista, né? Que a gente traga essas informações de forma menos sensacionalista, né? Provavelmente vocês já devem ter visto esse chart do Jake Andrup, né? Esse é um slide que ele coloca, onde ele faz a descrição das dietas, low carb, cetogênica, paleo, low fat, jejum intermitente, gelantes do peso, dietas de baixo valor calórico, dietas de suco, dietas crudíveras, e ele coloca ali qual que é o objetivo de cada uma das dietas. Acho que não vem ao caso a gente ler aqui, provavelmente vocês já ouviram todas elas, mas o que é mais legal desse slide é o que ele mostra aqui, olha só, how it works, como elas funcionam, né? Todas gerando um déficit calórico. Então, não tem muito segredo quando a gente pensa em emagrecimento, né? Apesar de ser algo muito complexo, e a gente vai ver que é complexo, uma dieta só funciona no processo de emagrecimento porque ela gera um déficit calórico. Quando ela gera um déficit calórico, eu consigo, se eu estou comendo menos e gastando mais, né? Teoricamente, essa fórmula matemática deveria dar certo, né? Eu vou conseguir perder peso de balança, que é o que as pessoas estão buscando o tempo inteiro. Não estamos discutindo aqui nem a questão da composição corporal, né? As dietas prometem peso de balança, não importa do que. Se é massa muscular, se é gordura, se é água, enfim, não importa. Importa que se você fizer uma dieta low fat, se você fizer uma dieta low carb, você vai perder peso. Ponto final. Não importa do que é que você vai perder. Então é isso que se vende, né? E cada vez mais a gente vê produtos de emagrecimento sendo vendidos, né? E as pessoas estão querendo, assim, em busca da fórmula mágica. E as dietas, cada hora aparece uma. Eu estudando essa aula, eu fui vendo que existem dietas que eu nunca nem ouvi falar, né? E muitas delas americanas, e que a gente não tem nem ideia do que é essa dieta, né? E que são muito famosas, inclusive nas suas regiões de origem, tá? E aí, para a gente contextualizar essa questão da restrição calórica das dietas, essa é uma revisão sistemática quentinha, acabou de sair, se não me engano, foi abril desse ano, onde eles compararam, na verdade, eles fizeram uma revisão de um artigo que já existia sobre esse assunto, mas essa é uma revisão sistemática mais atualizada. Eles utilizaram 121 estudos randomizados controlados para fazer a meta-análise, continha, num total que compunha de quase 22 mil participantes, com a maioria com idade entre 49 anos, a maioria da amostra era mulher, e a maior parte das intervenções usadas nos estudos foram de 26 semanas, tá? Eles separaram em 3 grandes grupos as dietas. Eles separaram em dietas low carb, que compunha a Atkins, a Softbit e a Zona, que continha mais de menos de 40% de carboidrato, aproximadamente 30% do valor calórico total de proteína e de 30% a 35% o valor calórico de gordura, tá? As dietas moderadas e macronutrientes, aí, olha, dietas que eu nunca ouvi falar. Biggest Loser, a Dash, que é famosa, Jenny Craig, gente, essa é demais, é uma mulher famosérrima nos Estados Unidos. Dieta do Mediterrâneo, Portfólio também é uma dieta que eu fui pesquisar, nunca tinha ouvido falar, é baseada também, o nome já diz, em portfólios de orientação nutricional. Slim World, Volumetrics, provavelmente deve ser por porções, né? E o Vigilantes do Peso, que para nós aqui é a mais famosa, tá? Essas contêm aproximadamente 55% a 60% do valor calórico total de carboidrato, de proteína 15%, de gordura de 21% a 30%. E as low fat, que é a Ornish, Rosemary, Conley, com 60% de carboidrato, 10% a 15% de gordura, de proteína e menos que 20% de gordura. Então elas foram separadas em três grandes grupos, né, de dietas, moderadas em carboidratos, pobre em carboidrato, pobre em gordura, e eles compararam com a dieta usual e com o aconselhamento nutricional, tá? Então aqui do lado a gente tem uma teiazinha de aranha com todas as dietas, onde elas estavam linkadas no quê? Quais eram de aconselhamento nutricional, quais eram de low fat, quais eram low carb e assim por diante, tá? Então aqui é só um modelo de como essas dietas foram organizadas dentro do estudo da meta-análise. Olha que interessante, eu coloquei para vocês aqui um quadro vermelho para poder diferenciar das outras informações, no quadro, e das informações tanto de peso quanto de pressão arterial, sistólica, diastólica, e os marcadores de lipoproteínas, né? LDL, HDL e proteína C reativa, tá? Mas eu queria que a gente olhasse só para a questão da composição corporal, e vocês vão ver que aqui tem maior efetividade em relação, e com um pouco mais, e com menos certeza, maior efetividade e menos certeza seria a Southbit, né? Esse número aqui é um número de análise estatística que eles utilizaram para trazer essa questão da efetividade da dieta, tá? Depois veio a Jenny Craig e a Atkins, que é de 5,46. Então essas verdes escuras e as laranjas parece que são as dietas que mais tiveram efetividade na perda de peso. As outras, tem uma tabelinha aqui do lado também, né? As outras não mostraram tantos benefícios, mas todas elas ficaram entre o quadrinho verde claro, verde escuro, né, e o laranja. Elas não ficaram dentro da fase de não mostrar efetividade, tá? E aí o que esse estudo conclui, né? Comparada com a dieta habitual, evidências demonstram uma modesta perda de peso e substancial redução
na pressão arterial sistólica e diastólica em 6 meses de dieta. Mas os resultados não foram observados em 12 meses, tá? As diferenças entre as dietas, elas foram mínimas em relação a efeito na composição, no peso corporal. Justificando, né, ou na verdade sugerindo, que a escolha do tipo de dieta de preferência pode ir de acordo com a preferência do indivíduo, entre tantas as disponíveis, sem se preocupar muito com a magnitude de benefícios. Então, a dieta, tanto faz a que dieta que você vai fazer. Todas elas, isso é estudo de meta-análise, gente, que dentro da pirâmide evidente, é um estudo de maior evidência científica. Ela tá no topo. Quem faz no meu grupo de estudo sabe que eu falo isso, né? Ela está no topo da pirâmide. O topo da pirâmide é o maior grau de evidência científica de um artigo científico, né? A gente fala isso nas mentorias, a gente fala isso, todos os meus projetos eu sempre coloco isso. Eu gosto muito de trabalhar com os artigos de meta-análise justamente para mostrar essa questão da evidência em determinados assuntos. Então, a gente tem esse estudo recente, um estudo grande, com 22 mil pessoas, 121 trabalhos, enfim, é realmente um estudo muito encorpado, mostrando que tanto faz a dieta que você faz. O importante é você fazer a restrição calórica que essas dietas se propõem. E o mais importante é saber que essas dietas não duram mais do que 6 meses. Existe uma perda de adesão às dietas acima de 6 meses de utilização dessas dietas, tá?